Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula falaremos sobre sarcopenia. Sabe o que é sarcopenia? Como identificar a presença da mesma? Se você tem essas dúvidas, você está na videoaula certa. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, também deixa aí embaixo seu like e compartilha esse conteúdo com os seus colegas. Então é isso, bora pro vídeo. Beleza, gente. Vamos discutir aqui um pouquinho sobre sarcopenia. Então, partindo aí do básico, né, quando pensamos no termo sarcopenia, é derivado do grego, onde você tem sarx compreendendo, correspondendo à carne, e penia, a perda. Então, basicamente, você tem ali uma alteração de massa muscular. Porém, podemos entender também que a sarcopenia é a perda muscular promovida pelo envelhecimento. Logicamente, quando falamos sobre perda muscular associada com envelhecimento, estamos pensando na sarcopenia primária. Já sabemos que também existe a sarcopenia secundária, aquela que está associada com alterações nutricionais, com imobilismo, algumas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, também podem levar à alteração de massa muscular. Entretanto, a massa muscular não é apenas o ponto que devemos observar. Também a força muscular, o desempenho desse paciente. Então, para o efetivo diagnóstico da sarcopenia, tem que existir alteração muscular, de massa muscular, mas também alteração da força e alteração do desempenho funcional. E para rastreio desses pacientes, o consenso europeu sugeriu um algoritmo de sarcopenia. Esse algoritmo, ele parte do seguinte, ó. Primeiro, casos suspeitos. Então, identificar alguns casos. Primeiro, aplicando uma ferramenta chamada de SARC-F, daqui a pouco veremos o que é essa SARC-F e a sua atualização, ou uma suspeita clínica. É aquele paciente que apresenta, por exemplo, perda de massa muscular, é aquele paciente que apresenta perda de peso, uma perda de peso não intencional, é aquele paciente que tem relato de queda, tá? Se não tem, se o SARC-F dá negativo, ou se esse paciente ele não tem nenhum tipo de suspeita clínica, então não é sarcopenia, você pode rastrear esse paciente novamente depois, mas nesse momento a sarcopenia não está presente. Depois de identificar os casos, a avaliação. E aí, essa avaliação passa à avaliação da força muscular. E essa avaliação da força muscular, utilizando a força de preensão palmar, hand grip, ou em casos que você não tem, por exemplo, o dinamômetro, usar um teste de sentar e levantar de 5 repetições. Se a dinamometria, né, a força de preensão palmar, ou o teste sentar e levantar estiverem normais, novamente, não tem sarcopenia, avalie esse paciente novamente depois. Se a força estiver reduzida ou o desempenho no teste de sentar e levantar estiverem abaixo da normalidade, aí você tem um caso de sarcopenia provável, tá? Tendo sarcopenia provável, confirme. E a confirmação passa através de, por exemplo, a avaliação da qualidade e da quantidade de músculo. Então, nesse caso, você pode utilizar, por exemplo, a ultrassonografia para identificar ressonância ou outras formas e métodos de avaliação da massa muscular. Se essa massa muscular estiver baixa, a sarcopenia está confirmada. E aí você vai avaliar agora a severidade dessa sarcopenia. Se essa sarcopenia, né, está levando, gerando um impacto funcional, desempenho funcional grave. E aí você pode utilizar, por exemplo, velocidade da marcha, o SPPB, o TUG ou o teste de caminhada de 400 metros. Bom, beleza. Mas, como vimos lá no início, quando pensamos no rastreio desse paciente, na identificação desses pacientes, pensamos em utilizar a SARC-F. E essa SARC-F, ela foi atualizada, então quando ela foi trazida para o Brasil,
ela foi atualizada e colocando aqui, né, a SARC-F-CC. O que seria essa SARC-F? Vamos começar aqui. Na SARC-F, você começa avaliando força. Então, a pergunta para o paciente, ó, quanto de dificuldade você tem para levantar e carregar 5 quilos? E a pontuação aqui, ó, nenhuma, é 0. Alguma, 1. Muita ou não consegue, 2. Então, o sistema de pontuação vai estar sempre aqui nessa coluna, tá? A outra pergunta é, ajuda para caminhar. O quanto de dificuldade você tem para atravessar um cômodo, então sair do quarto e chegar na cozinha? Depois, ó, o quanto de dificuldade você tem para levantar de uma cama ou cadeira? O quanto de dificuldade você tem para subir uma escada, né? 10 degraus. Quantas vezes você caiu no último ano? Então, são essas perguntas aqui, onde você tem um somatório de 0 a 10. De 0 a 5, sem sinais de sarcopenia no momento. De 6 a 10, aí sim, a sarcopenia, né, é sugestivo de sarcopenia, e aí você vai avançar ali naquela, né, aquele algoritmo que vimos anteriormente. Entretanto, de novo, quando foi traduzido para o português, se acrescentou aqui, além das perguntas iniciais, a avaliação da panturrilha. Então, circunferência de panturrilha, que aumentou sensibilidade e especificidade dessa ferramenta. Então, nesse caso, mede a panturrilha em mulheres, né, menor ou igual a 33 centímetros, 10 pontos, em homens, 34 centímetros, 10 pontos. O sistema agora, com a inclusão da panturrilha, agora é de 0 a 20, de 0 a 10, sem sinais de sarcopenia naquele momento, de 11 a 20 sinais, né, sugestivos de sarcopenia, e vou continuar ali no meu algoritmo. Então é isso, gente. Falamos aqui sobre a forma de rastrear o paciente com sarcopenia. Entendemos o que é a sarcopenia, que ela vai envolver a alteração não só da massa, mas também da força muscular e do desempenho funcional, e como rastrear esse paciente. Identificação, no levantamento da suspeita, da confirmação, né, até chegar no ponto da avaliação da severidade dessa sarcopenia. Se você gostou dessa videoaula, não se esquece, deixa embaixo seu like, também compartilhe esse conteúdo com seus colegas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. Então é isso, até o próximo vídeo.